Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou com um arquiteto que estudou comigo na faculdade, um cara que eu vi pelas redes sociais, assim, crescendo grandiosamente, com umas obras gigantescas e mansões. Então, quem quiser seguir ele, em breve vai estar aqui embaixo o arroba, e eu tô fazendo uma super surpresa. Fábio, se apresente pra gente, por favor. Oi, Sabrina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz e lisonjeado de estar aqui com vocês hoje. E, bem, eu sou o arquiteto Fábio Yasumoto, possuo pós-graduação em gerenciamento de obras e estou no ramo da arquitetura formado há 11 anos, igual você, mas na construção há mais de 20. Nossa, só, né? Você tem alguma ligação na família? A minha família está no ramo da construção civil mais ou menos há 20 anos, então é por isso que eu decidi arquitetura. É por causa disso. Conta a sua história. Da onde que veio o gatilho para fazer arquitetura? Então, como eu te disse, há mais ou menos 20 anos a minha família entrou no ramo da construção civil, construindo apartamentos pequenininhos na minha cidade. Eu sou de Mogi Guaçu, do interior aqui. E inicialmente, lá com os meus 14 anos, 15 anos, eu não tinha nada a ver com arquitetura, com construção. Eu queria fazer gastronomia, queria ser chefe de cozinha. E aí eu terminei o ensino médio e tudo mais e fui embora para o Japão trabalhar exatamente para conseguir juntar um dinheiro para poder ajudar minha família no nosso negócio da construção. Enfim, aí lá no Japão, pesquisando um pouco mais sobre o ramo, sobre construção e tudo mais, eu descobri a arquitetura. Eu estava procurando alguma coisa que não fosse engenharia civil, mas que estivesse dentro do mundo da construção. Foi aí que eu me deparei com a arquitetura, me apaixonei. Aí quando eu voltei para o Brasil, depois de um ano, prestei vestibular para arquitetura, passei... Já entrou? Aí entrei e comecei. E me fala, a tua experiência no Japão, o que ela influenciou na arquitetura para você? Olha, Sabrina, quando eu estava no Japão, eu não tinha ideia que eu seria arquiteto, que eu prestaria arquitetura e tudo mais. Como eu te disse, eu queria ser chefe de cozinha. Deve cozinhar bem. Eu gosto de cozinhar. Boa, pode convidar. Quero comer comidinha boa. Eu gosto de cozinhar. E hoje eu levo como hobby. E foi até bom que um dos meus primeiros projetos eu fiz um restaurante. E aí eu vi a rotina louca que é um restaurante. Aí eu só dei graças a Deus que eu realmente não levei isso como vida e sim como hobby, porque é bem complicado. É punk. Mas voltando sobre o Japão, então quando eu estava lá eu não tinha o olhar técnico, a visão técnica de arquiteto, de arquitetura e nada mais. O que o Japão contribuiu é com a experiência de vida. Então, bagagem, repertório. Então, quando a gente quando eu estou projetando alguma coisa e tem alguma referência que me remete assim, volta como bagagem, como repertório. E não só o Japão, acho que viver te traz muito repertório, né? Então, qualquer viagem que a gente faz, qualquer experiência que a gente vive, tudo isso se transforma em bagagem e repertório. Claro, você tem que ter uma sensibilidade para também ter isso como memória. Mas é basicamente nesse ponto que o Japão me serve como referência. Viajar é fundamental, né? Ainda mais pra gente, né? Acho que cada referência, porque culturalmente nós somos diferentes do japonês, né? Vamos lá. Desde a localização de forno, fogão. Sim. Na própria arquitetura mesmo, acho que a arquitetura japonesa ela é bem minimalista. Sim. Ela lembra bastante o estilo escandinavo. Então é tudo bem funcional, bem prático, uma limpeza visual, estética visual bem evidente, porque os espaços são mínimos. O Japão é uma ilha muito pequena. Então você tem que ter tudo prático e funcional e que não polua tanto. Então, cara, a única coisa aqui, assim, gente, com todo respeito, eu sou alta. As coisas são tudo muito baixas. São. Ontem eu fui num decorado e era tudo baixo para me levantar. Tudo muito pequeno. A minha mãe mora no Japão e tudo mais, já tá lá faz bastante tempo. Então, quando ela traz coisas pra gente, me traz roupa, por exemplo, o M de lá é diferente do M daqui. É menor? Então, é menor. As mangas ficam curtas, então eu peço pra ela só trazer meia, que aí meia não tem eu. Mas me conta, a experiência da faculdade, você estagiou, conta um pouco pra gente. Então, eu lembro de um professor, eu não lembro que professor que disse,
que, enquanto estudante de arquitetura, o importante era estagiar todo, o que pudesse para estagiar seria importante, fazer várias coisas, não ficar só no estágio. Então eu tive a oportunidade de assimilar isso e estagiei desde praticamente do primeiro semestre. Então eu consegui, você disse que é do ramo hospitalar, o meu primeiro estágio foi no hospital, num hospital que eu ficava na parte da engenharia e manutenção, e eu tive a oportunidade de estagiar a faculdade toda. Então você foi para várias áreas? Procurei o máximo que eu consegui, mas aí eu me encontrei realmente no interiores. E aí, você fez vários estágios, você está certíssimo, gente, isso é fundamental para quem está estudando, tem que ter conhecimento. Eu falo assim que é um leque, né? Nossa área, ela propõe várias opções para o profissional trabalhar, né? E se a gente puder absorver bem as experiências, a gente pode falar, não, peraí, eu quero escolher essa como você escolheu. Sim. E aí, depois se formou, vou abrir meu escritório. Como que foi esse gatilho de empreendedorismo, de parar de trabalhar para os outros? Conta pra gente. Então, eu acho que logo que eu me formei, eu sou do interior de São Paulo, sou de Mogi Guaçu, me formei e voltei para minha cidade. Como eu disse, minha família já estava no ramo da construção, então voltei mais para dar um apoio e suporte e continuar no ramo da família. Só que o começo é complicado, né? Então, para você ter cliente e tudo mais, é difícil. Então, o que a gente fez? Eu me uni a uns amigos também recém-formados e a gente começou a se ajudar também, abrir um escritório e tudo mais. E foi assim que eu comecei a minha carreira. Foi essa pergunta? Até me perdi um pouco. Não tem problema. Eu perguntei para você o seguinte, como foi pós-faculdade, né? Então, aí eu voltei para minha cidade, a gente conversou entre eu e mais 3 amigos e montamos o escritório, entendeu? Eles aqui em São Paulo, eu lá no interior. Funcionou por um bom tempo, acho que uns 3, 4 anos. E aí depois, com o tempo, cada um seguiu o seu caminho. E me conta, como é ter sócio? Olha, da nossa parte funcionou bem, entendeu? Funcionou bem, porque eu estava na parte lá do interior, eles aqui em São Paulo, eles efetivamente eram mais sócios mesmo aqui assim, e funcionava bem. Eles tinham o escritório deles aqui, o caixa deles aqui, era independente do meu, era como se fosse 2 unidades diferentes. Ah, sim. Entendeu? Então, é legal no começo porque a gente divide experiência, dificuldade, e quando a gente está com mais gente no começo de formado, eu acho que você se sente mais encorajado para seguir a carreira. Botar as caras, né? Isso, você divide portfólio também, então, no começo eu acho que foi interessante, acho que foi uma decisão assertiva da nossa parte. Você sabe que eu gosto de ter esse casamento, assim, eu não tenho. Sim. Eu trabalho solo. Eu tenho algumas profissionais que me auxiliam, que são meus braços, assim, que estudaram com a gente e tal. Mas essa questão de ter um sócio, eu tenho vontade de um dia ter um sócio que eu possa confiar. Porque crescer sozinho, ninguém cresce sozinho. É muita coisa. Gente, a gente estava tomando um café antes de começar esse episódio com vocês. Eu estava falando pro Fábio, não dá para fazer tudo. Ou você tá com cliente, tá gerenciando e orquestrando todo o processo, ou você tá fazendo o projeto, você tá fazendo a criação. Não dá. Para fazer o arroz com feijão bem feito, né? Tem que dividir. É muita coisa para você gerenciar, né? Então você tem que realmente trazer mais gente bacana perto de você para você conseguir fazer deslanchar, tudo, né? Deslanchar. E para deslanchar demandou quanto tempo? Olha, é difícil você dizer que você deslanchou, né? Mas acho que eu tô com uma carreira estabelecida já faz uns 5 anos, né? Acho que o interior é um pouco mais complicado também, porque é uma cidade pequena. Mas, enfim, a gente começa a pegar um projeto aqui, um outro projeto ali, a pessoa vai te indicando, você vai fazendo o seu nome. Então, acho que mais ou menos uns meio tempo de carreira aí, uns 5 anos mais ou menos. E conta pra mim, em relação aos projetos, o que você costuma fazer hoje mais, assim, de projeto? Eu gosto bastante de fazer projeto residencial, arquitetura residencial e também bastante de interiores. Lá na minha cidade tem bastante condomínio, sabe, de casas assim, então é uma área que tem bastante demanda.
Então, e é o que eu gosto mesmo, é onde eu me encontrei como arquiteto, fazer projetos residenciais, do começo ao fim, sabe? Ai, conta isso pra gente. Gente, ó, legal, hein? Vamos lá. Então, eu gosto de... O que eu gosto de fazer realmente é fazer o projeto do zero, sabe? Arquitetura mesmo, sentar com os clientes, conversar, definir briefing, essas coisas tudo, programa, e desenvolver a arquitetura, a cara da coisa mesmo, depois fazer todo o projeto de ambientação, de interiores, o projeto executivo que a gente vai fazer e dar o acompanhamento, a assessoria toda em loco na obra. Até a entrega da chave. Isso. Aí você senta também com... Gente, ninguém trabalha sozinho, tá? Engenheiro calculista, sim, elétrico, todo mundo. Eu faço, acho que como todos os arquitetos que fazem projeto de interiores, fazem um detalhamento da planta dos pontos de utilização, mas a gente não faz o pré-dimensionamento. Então a gente tem que ter os nossos parceiros que conseguem dimensionar para não explodir, pegar fogo em nada, né? Se chama complementar, tá, pessoal? Isso. Em cima do projeto executivo que o Fábio executa, vem os parceiros que fazem esses complementos aí. Exatamente. E aí, você faz no da prefeitura também, que é apartado, tá, gente? Isso. A base da prefeitura é o primeiro passo, né? E o memorial descritivo, correto? Sim. A gente faz como... Tem em condomínio, primeiro você aprova no condomínio, depois vai para os órgãos, enfim, para a prefeitura e tudo mais. Aí tem que aprovar o projeto de estrutural também, compatibilizar. Então, é um pouco burocrático. Essa é a parte chata, eu acho, sabe? Sim. Da documentação e tudo mais, que eu não gosto muito. Mas é a parte legal do negócio. Demanda quanto tempo na sua cidade para aprovar? Na minha cidade... A minha cidade está um pouco complicada, viu? Eles mudaram o sistema lá agora para digital, está um pouco complicado. Mas na faixa de... Um projeto residencial na faixa de uns 40 dias, mais ou menos. Tá rápido. É rápido, em vista São Paulo, né? Sim, aqui demanda até 180 dias. Exato. Dependendo Mas da região. As cidades ali em volta são um pouco mais rápidas, sabe? Ó, que legal. Já vou fazer um marketing aqui para um amigo meu que eu entrevistei, que estudou contigo, Sim. Rogério, trabalha com a parte de legalização. Isso, eu vi a entrevista dele, bem bacana. Se precisar, gente, só chama o Rogério, eu passo contato, tá? Essa parte chata, até eu tô pensando em mandar lá pedir um orçamento para ele. Porque é aquilo, a gente tem que fazer nosso arroz e feijão bem feito, né? E compartilhar. Não dá para fazer tudo bem feito. Não, né? É muito trabalho, né? Porque aí demanda... Todo o processo, aí entra cliente, aí você tem que atender todos com excelência, né? Sim. Não pode cair a qualidade de jeito nenhum. Exatamente isso. Bom, você falou que gosta de fazer residencial. Qual que é a média de metragem de casas que você faz? Olha, eu faço casas... lá na minha cidade é considerado alto padrão, médio padrão, mas aqui para São Paulo é padrão normal, sabe? Mas as casas que eu costumo fazer lá, que tem bastante saída, são em terrenos de 200 metros a 300, são onde tem mais giro, maior demanda. E casas em terrenos de 200 metros dá para fazer uma casa de 120 metros, às vezes sobrado um pouco maior. E em casas de terrenos de 300 metros dá para fazer uma casa de 200, 250, sobrado de 250 a 300, entendeu? Então essa é mais ou menos a linha que eu trabalho, de casas a 120 a 250 metros. Você faz o projeto, todo o acompanhamento, acompanha a obra, o empreiteiro já é parceiro seu ou o cliente traz? Tem de tudo. Quando o cliente traz é um pouco mais complicado, porque junto com ele vem todas as surpresas do profissional, que a gente nunca trabalhou, então é sempre uma surpresa, às vezes agradável, às vezes não. Então é complicado, a gente tenta indicar os nossos colaboradores, os nossos parceiros e tudo mais, mas é difícil, porque nem sempre o cliente te escuta. Então é sempre, por exemplo, sei lá, uma loja de planejados, ele quer fazer do gosto dele, e que foi indicação dele, e normalmente a gente acaba tendo problema, entendeu? Porque na minha cidade tem bastante, e já tivemos problemas com algumas lojas. É mais a parte de marcenaria que dá problema? Não, é tudo. É tudo? É tudo. Cara, eu entrevistei a Jana, Sim. Não sei se você lembra dela, também da faculdade, assim, maravilhosa. E ela fez um comentário que marcou, assim, em relação à mão de obra. Ela falou assim, eu não faço gerenciamento se não for os meus fornecedores. Isso é incrível. Isso é incrível, porque ela já chegou num patamar que ela já escolhe e fala, não, peraí, não vou passar nervoso. Eu vejo que isso é um gap recorrente da nossa área.
os clientes, eles não se sentem confortáveis em fechar com a indicação e depois passar um veneno porque não conhece aquele fornecedor que fechou. Isso. Às vezes vai para o palpável, que é o valor, né? E aí não vê a qualidade do material, não vê a área molhada e o material não se sustenta em área úmida. Eu costumo dizer que para uma construção sair bem feita é sempre um tripé. Sempre vai depender primeiramente, é o cliente que encabeça toda essa base do tripé. Depois o profissional que está orientando, no caso o arquiteto, que vai dar todo o suporte de projeto e assessoria. E a parte do profissional que vai executar a obra em si. Então, se um desses três pés falha, você tem um desfalque no canteiro de obras. Então, vai ficar perceptível. Então, se você tem um cliente que você especificou para colocar um revestimento e ele fala, não quero, vou pegar um mais em conta. Então, acaba não saindo do jeito que você estava pensando, ou se você tem um profissional que não sabe executar aquele determinado material, aquele revestimento que você indicou, também não dá certo. Ou se o arquiteto não soube fazer a paginação. Então, é sempre um tripé. Entendeu? E é sempre essa sintonia das três partes. E você entrou num detalhe aí bem delicado, né? Revestimento. Porque revestimento hoje em dia está cada vez mais delicada a mão de obra para colocar, né? Ainda mais com esses grandes formatos aí, pelo menos na minha cidade, é complicado. Olha, eu tava num evento com o pessoal da Porto Belo. Sim. E eles me comentaram que eu questionei. Eu falei, gente, como que pode? Sim. Eu tô acostumada a trabalhar com 60 por 60, Sim. né? E agora é 1,20 m por 1,20 m e aí vai paulada. 2,40 por 1,80. Então. Aí eles me comentaram que estão voltando uma coleção que se chama Estúdio, se não me engano, que é 82 por 82. Sim. Eu falei, então, mas você tem que baixar mais um pouquinho da risada. Porque tem banheiros, tem áreas que tem que ser um espaço, né? Tem que ficar harmônico. Sim. Eu acho lindo o revestimento inteiro. Mas, conta, até a obra, se o revestimento quebrar uma quina... Já era. Já era. Vai usar para rodapé o... Você vai ter rodapé para dedé, né? Essa questão de mão de obra no interior é mais sossegado? Porque aqui em São Paulo tá eu acho que é mais difícil. complicado. Porque quando eu voltei para São Paulo, eu trabalhava aqui, fazia aqui nos escritórios e acho que tinha maior demanda de mão de obra e pessoas mais qualificadas, porque você encontra mais mão de obra que atende o alto padrão e tudo mais. Quando eu cheguei há 11 anos atrás na minha cidade, eu achei um pouco mais complicado e mais restrito. Então é mais caro? A mão de obra. Acaba sendo um pouco mais em conta do que aqui do interior, porque o custo de vida no interior é mais em conta, tá? Mas agora, passado esse tempo todo, já tem uma mão de obra melhor, a gente conhece mais gente, a gente tem um grupo lá de arquitetos que a gente troca figurinhas também, então a gente consegue indicar um, indicar outro, falar, não indicar esse, não indicar aquele. Esse colaborativo é maravilhoso, né? Tem que ter comunicação. Sim, e é bem bacana, porque tem funcionado bem o grupo, sabe? Em relação a troca de figurinhas mesmo. E me conta, você já construiu uma casa para você? Eu tô finalizando a minha casa agora. Uau! Se Deus quiser, mês que vem ela fica pronta. Quanto tempo? Conta tudo. Então, além de arquiteto, eu sou construtor também, né? Eu faço casas para venda. Essa semana eu estou começando a minha 5ª casa e nesse meio tempo estou finalizando a 3ª e a 4ª esse mês aqui. Entendeu? Então, eu tô nesse ramo já faz um tempo também. Então, peraí, para tudo. Além de arquiteto, ele é investidor. Eu já quero fazer mais perguntas. Gente, eu coloquei aqui algumas perguntas e eu tô passando, tá? Mudando os temas. Com a visão de arquiteto versus investidor, como que é fazer essa estrutura? Então, Sá, é um pouco complicado, porque é um dilema que eu sempre me encontro, entendeu? Como arquiteto, a gente busca a boa arquitetura e fazer projetos autênticos e únicos. Em contrapartida, o construtor precisa visar o lucro e precisa visar também o tempo de obra, entendeu? Então, eu acho que é muito complicado, só que a gente tem que saber equalizar também e achar o meio termo, entendeu? De fazer uma arquitetura autêntica e também comercial, que ela tem que ser comercial, ela não pode ser muito específica, porque você tem uma demanda
para venda, então você não pode fazer um projeto muito específico, mas você tem que fazer um projeto autêntico, mas também que seja comercial e que não seja tão oneroso na ponta do lápis na conta final, entendeu? Para que ela tenha uma margem que a gente consiga trabalhar dentro da margem aceitável de lucro, entendeu? E de qualidade, né? E de qualidade, com certeza. Eu não abro mão da qualidade, então às vezes eu prefiro, sei lá, colocar menos revestimento, alguma coisa assim, do que abrir mão da qualidade, entendeu? Ou, por exemplo, trabalhar com esquadrias boas, bem feitas, do que pegar qualquer coisa. Isso é um trabalho de catequização mesmo. A gente tem que falar, porque os clientes às vezes não sabem as diferenças, entendeu? Às vezes a gente mesmo, como profissional, não sabe as diferenças de um tipo de esquadria para outra, de um tipo de piso para o outro. Então é um trabalho de catequização mesmo, de você falar, de você expor isso para os clientes, para eles verem a diferença. O pessoal acha que marcenaria é tudo igual. Não, não que é. Madeira é madeira, não é madeira é madeira. Não, não entendeu? é. Piso não é piso. Então, a gente precisa deixar isso claro e evidenciar isso para as pessoas conseguirem enxergar o valor daquilo que está comprando. Entendeu? Mas eu imagino a cobrança interna para você, ainda mais que você é o investidor e você quer fazer algo fora do normal. Isso. Quando você anda aqui em São Paulo, com todo respeito aos profissionais que projetaram, elaboraram, mas assim, tem uns prédios, cara, com umas fachadas que eu acho que nem... Não, eu adoro neoclássico. Mas tem umas fachadas que eu acho que nem o estagiário projetou, entendeu? E aí você só vê as janelinhas, tudo uniforme, e cadê? Cadê a essência? Entendi. Né? A essência da arquitetura. Que estilo é aquele? Não tem estilo, desculpa, com todo respeito. Contemporâneo. O que eu acho mais complicado, no meu caso, como construtor e empreendedor, na minha cidade, por exemplo, é que não tem tantos condomínios assim. E é complicado você fazer um projeto que funcione e que não seja um copia e cola. Entendeu? A gente tem, é isso que eu estou falando, é você saber ser autêntico dentro de um projeto comercial, mas que não se repita. Porque senão o corretor vai lá, leva o cliente para ver sua casa, mas aí as outras casas vão ter todas as mesmas plantas, entendeu? Só vai ter uma fachada diferente. Isso então, acontece. Eu sei acontece muito. Acontece muito. Tem profissionais que eu não sei parece que compartilham as bases, né? Com todo respeito, né? Eu acredito muito na assinatura individual. Sim. Cada um tem um estilo, né? Mas é difícil também porque, como eu disse, é sempre um trabalho de catequização, de você saber passar a informação. Porque o corretor vai vender aquilo como verdade e nem sempre é a verdade da arquitetura. Sim, entendeu? É a verdade do mercado, mas às vezes não é só aquilo que o cliente quer. Uma vez o Henry Ford disse que se fossem perguntar para a população, eles não iam falar que queriam carros, iam falar que queriam cavalos mais rápidos, entendeu? Então é isso, é você sempre tentar pensar fora da caixa e sei lá, entendeu? Tentar fazer alguma coisa autêntica e sair um pouquinho do senso comum. Não perder a essência, né? E assim, me fala, qual a maior dificuldade em fazer as casas para venda? Eu acho que é exatamente esse o ponto, de você saber equalizar um projeto comercial dentro de uma margem de trabalhabilidade, de lucro e tudo mais, mas que não perca a autenticidade de um bom projeto arquitetônico, entendeu? Eu acho que esse é o ponto principal de dificuldade, no meu caso, como arquiteto e construtor. Se eu não fosse arquiteto, não tivesse um viés profissional e técnico, eu seria só um investidor que só queria colocar o dinheiro no bolso e tudo certo, mas não é. A gente tem que ter uma responsabilidade enquanto arquiteto também, entendeu? E me conta o teu processo criativo, como que funciona? Bom, eu trabalho com projetos agendados, tá? Eu não consigo criar muita coisa ao mesmo tempo, então, como você disse, estou com uns projetos grandes, então eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo de criação. Então eu trabalho com projetos agendados. Então como que funciona? Marquei tudo com o meu cliente, a gente vai ter a primeira reunião de briefing e tudo mais, é uma conversa informal, entendeu? A gente marca, senta, você me conta o que você está pensando da sua casa, o que você quer, os seus desejos, suas vontades e tudo mais. E paralelo a isso eu peço também referências, entendeu? De imagens e tudo mais, porque aí eu vou conseguir entender o estilo realmente de composição e de gosto dos meus clientes. Com essas informações eu consigo começar a elaborar os estudos,
Então, é sempre sequenciado e por etapas. O primeiro estudo que eu faço é a parte de estudo preliminar mesmo de planta baixa, que é onde eu pego papel manteiga e vou desenhar e tudo mais. Tentar respeitar e desenvolver a circulação e disposição de tudo mais. A gente senta, conversa, apresenta para os meus clientes e tudo mais. A gente discute toda essa parte de planta baixa. Aprovando, eu vou para a etapa do projeto volumétrico, que é onde eu consigo dar a volumetria de fato e a composição do estilo e tudo mais da arquitetura do projeto dos meus clientes. Oh, gente, como é interessante. O Fábio, ele capta a essência do cliente. Vamos parar agora e pensar? Não somos máquinas. Você contrata a gente e a gente tem que pegar a essência do cliente para colocar isso no papel, né? Isso. É um processo que demanda respeitosamente etapas, né? Não tem como atravessar. Não tem como. E é tudo por etapas mesmo, entendeu? E eu acho bacana fazer por etapas, porque os meus clientes conseguem entender e é um processo colaborativo. Então, eles conseguem entender o porquê das coisas, entendeu? Então, quando o layout está de uma determinada forma, eles sabem o porquê ele está daquela determinada forma, entendeu? E quando a gente vai para a etapa de volumetria e tudo mais, e composição, eles conseguem entender como que está acontecendo aquilo que a gente conversou. Então é legal porque ele já tem todo o caminho e todo o processo de criação até a fase final. E me conta, você tem uma equipe, você faz isso tudo sozinho? Então, como eu trabalho com projetos agendados, eu consigo equilibrar bem a questão da demanda. Eu tenho uma arquiteta que já me ajuda há um bom tempo com os projetos executivos e com a parte de renderização e 3D e tudo mais. Então, do jeito que eu estou agora trabalhando dessa forma de projeto agendado e tudo mais, a gente está conseguindo dar conta, entendeu? Eu estou com uma agenda um pouco espaçada, mas eu acho que é bacana do jeito que está. Eu gosto de levar assim, porque como eu não passo a parte de terceirização, de criação, sou eu que faço tudo, então acho que do jeito que está bacana, que eu consigo atender a demanda. Que é a sua marca, né? Para não perder, né? Eu já tentei terceirizar, fazer com briefing, passar para uma arquiteta desenvolver para mim, mas não funcionou. Foi uma única experiência, não deu certo. E o meu cliente até falou, era um amigo meu, falou, Fábio, parece que foi outra trabalho de faculdade. Sério? Porque parecia... Eu falei, não, então não funciona mesmo. Parecia o quê? Não era o meu estilo, ele comprou o meu estilo, não era o meu estilo, e não foi entregue do jeito que as expectativas dele, entendeu? Só que eu deixei bem claro para ele que eu não tinha tempo para fazer, mas ele precisava, queria. Então aí o que aconteceu? Tive que parar com isso, refazer todo o projeto dele e aí entregar assim o que ele realmente estava em mente, que ele estava pensando. Mas foi boa a experiência que para mim eu já entendi que não serve do jeito que foi. Eu tenho que criar, eu tenho que fazer toda a parte de criação, então tem que ser assim, tem que ser por projeto agendado. Eu perco bastante cliente por não conseguir atender no tempo que ele precisa. Mas eu prefiro seguir assim, porque eu sei que quando o meu cliente fechar, eu vou estar de corpo e alma no projeto dele, entendeu? Então, eu vou mergulhar de fato no projeto dele. Então, o seu atendimento é personalizado? Eu acho que tem que ser, né? Eu acho que tem que ser. Pelo menos eu não consigo não ser dessa forma. Tem gente que consegue e faz projetos bacanas e tudo mais, mas do jeito que eu levo o escritório de uma forma menor, pequena, eu acho que eu não consigo. Eu gosto desse termo, arroz com feijão bem feito. É isso aí. E como que você equilibra a funcionalidade e a estética nos seus projetos? Então, eu sempre acredito que um bom projeto começa pela funcionalidade realmente de circulação, você entender a planta baixa, entendeu? Acho que o projeto tem que ser fluido, tem que entender o entorno, tem que levar em consideração as leis da arquitetura e tudo mais. E eu acredito que a arquitetura e a volumetria surge a partir de um bom projeto e um bom estudo de planta baixa. Sim. Entendeu? Então não adianta nada você ter um projeto estético super bonito, mas que ele não seja funcional e gostoso de estar. Entendeu? Você faz, sei lá, se você não fez um estudo de planta baixa, de implantação, e faz uma fachada de vidro na orientação oeste, sol da tarde, você está criando uma estufa. É bonito plasticamente falando, mas não é nada funcional, entendeu? Você tem que climatizar mecanicamente para poder ser
estar no ambiente. Nossa, entrou numa questão que eu gosto de falar em relação a pé direito. A galera adora colocar um vidro, né? Aí me faz um pé direito, assim, altíssimo, com vidro. E nem fez o estudo de fachada. Às vezes é a única fachada que dá, faz aquele fachadona de vidro lá numa fachada oeste, que é o que eu tô falando. Não vai virar uma estufa. Aí, ou então você vai gastar um rim para você colocar o ar-condicionado lá. Gasta um rim para colocar o ar-condicionado, gasta um rim para manter o ar-condicionado ligado. Não, é lindo, mas não é funcional, né? Não funciona. Entendeu? Conta para mim uma pérola de um projeto. Uma pérola? Nossa, agora de bate-pronto... Puta, tem várias pérolas, né? Mas agora de bate-pronto, não vou saber te falar. Algo que marcou? Algo que marcou? Algo que marcou? Nossa senhora, a gente não pode ir andando com isso depois, se eu lembrar. Devia ter estudado. Esse rapaz não tem nenhuma pérola de projeto. Não, sempre tem. É o que mais tem, né? Mas agora de bate-pronto eu não vou... Tá, do último projeto. Não, do último... De projeto, eu tô tentando lembrar ou de projeto, ou de construção de obra. Mas fui pego de surpresa aqui, eu não vou saber lembrar. Tá bom, eu vou contar uma pérola. Fala sua. Uma pérola pra mim, assim, que aconteceu semana retrasada. O empreiteiro entregou, né, a obra do banheiro, do gerenciamento que eu tô fazendo. Primeira coisa que eu fiz, falei, enche o balde de água agora. Joguei a queda do ralo. Aí eu olhei pro empreiteiro e falei, você não tá entregando a obra, você vai refazer o piso? Não, isso tem de monte. Tem de monte? Bancada, pia que você pega em desnível, você vai lavar lá, cai tudo pra área seca. E aí? A própria queda do ralo, isso é o que mais tem, né? Sério? Tem bastante. Nossa, eu tento mitigar bastante, tá? E eu aviso, eu levo bolinha de gude. Isso. Tem que refazer. É uma judiação, né? Porque normalmente o revestimento é sempre salgado, né? O preço. Isso. Mas se você lembrar, você levanta a mãozinha e conta pra gente, tá? E me fala, em relação a perfis de clientes, você já teve clientes difíceis de temperamento, assim, complicado para lidar? E como que foi? A gente sempre tem, como a gente trabalha com o público, tem de tudo quanto é jeito, né? Mas clientes difíceis, com uma personalidade um pouco mais forte, a gente tenta conversar, dialogar, tentar entender como é a personalidade da pessoa, mas é mais na base do diálogo mesmo, entendeu? Ainda bem que eu ainda nunca tive um problema sério com cliente, difícil assim, mas a gente tenta sempre levar na conversa. Porque você é bem transparente, né, no seu processo. Sim, eu procuro ser bem transparente e bem informal também. Eu não sou tão Caxias nas coisas, sabe? Sou um pouco mais leve. Sério? Eu já sou Caxias. Sério. Eu trabalho com dashboard, gente. Eu atualizo o dashboard semanalmente. Cada equipe, que é cada cliente, normalmente são clientes, não é um só. Eu trabalho com Drive e vou atualizando. Entendi. Eu sou Caxias, amigo. Eu preciso ser mais leve, então. E me fala, quais maiores desafios você enfrentou na carreira? Eu acho que, como todo profissional recém-formado, eu acho que é a parte mais complicada. Porque em qualquer profissão, não só na arquitetura, porque você sai da faculdade e entra no mercado de trabalho com profissionais de 10, 15, 20 anos, 30 anos de mercado. Entendeu? Então, sem você ter nenhum contato, sem você ter nenhum background, sem você ter nenhum portfólio. Então, acho que a carreira, a parte mais complicada da minha profissão, ou da minha carreira, ou de qualquer um, é exatamente o começo, que é onde você tem que se provar e é onde você é colocado no meio de profissionais que estão há muito tempo, entendeu? E você é um arquiteto. Você não é arquiteto recém-formado, você é arquiteto, entendeu? Isso, é um baque. Eu acho que é um baque coletivo, né? Isso. Porque você me deu um gatilho agora, acho que eu vou lançar um curso. Ué, recém-formado, vem comigo. O professor nosso falou isso, que quando a gente se forma, a gente é jogado no mercado de trabalho com profissionais que estão há 20, 30 anos de profissão, entendeu? E como você se destaca? E a insegurança, porque a gente não aprende a ser empreendedor, a gente não aprende a ter jogo de cintura em certas situações, contrato. Isso. Nossa, eu acho que o que eu mais apanhei e apanho na minha carreira é contrato. Eu tenho
também não foi da noite pro dia, sempre com a vivência do mercado, de obra e tudo mais, que eu consegui elaborar um contrato que acho que me atende bem. Tem um contrato, sei lá, acho que 7, 8 páginas. Tô nessa também. Se quiser, compartilha comigo, eu compartilho o meu com você. Eu coloquei várias coisas. Se a pessoa sumir, responsabilidade perante a execução é do profissional que executa. Isso. Eu tô para auxiliar o cliente, né? A visão. Porque sempre é culpa do arquiteto. Eu nunca vi isso. Putz, e o advogado que eu entrevistei aqui, o Álvaro, ele falou que a gente tem que ter um bom contrato e salientar isso. Porque, por exemplo, se a gente constrói prédio, o BO do prédio é nosso. Gente, com todo respeito, me procuraram para fazer um prédio. Aí eu falei o valor. Ah, tá caro. Eu falei, tá caro esse prédio? Acontecer qualquer coisa com esse prédio. Vai ser a Sabrina que vai pagar. Eu tenho que ter dinheiro para pagar o advogado. Ué... É gestão de risco, né? Isso. E vai aumentando o nível de complexidade, vai aumentando o valor. Exatamente isso. Eu acho que é por isso que fazem aqueles prédios iguais, amigo. Será que é isso? É aquilo que eu falo também, é o empreendedor que quer visar só o lucro, entendeu? Faz rapidinho, pai bola. Vamos falar do empreendedor que quer visar o lucro, que não visa a qualidade. Sim. Um projeto bem feito é um projeto qual ele tem o executivo. E o que é o executivo? É o pacote com todos os detalhes. O que é esse pacote? Esse pacote é a tua casa, é a tua empresa, é teu hotel, é teu sonho, é teu prédio. E o mercado que eu vejo hoje, assim, o instagramável, eu gosto muito de usar esse termo. A galera, ela vende 3D. Qual que é a sua percepção referente a essa galera nova aí no mercado? Então, eu acho que o 3D... O pessoal vende 3D sendo projeto, não é projeto. É só uma parte de um contexto geral, entendeu? É a parte final de uma apresentação. Mas aquilo lá é só uma representação, entendeu? Então, tem gente que faz 3D vendendo como projeto, que pega, escalona sofá, mexe em tudo na parte, não tem um projeto executivo de fato, entendeu? E quando você não consegue fazer uma coisa só com uma imagem de referência. Não dá. Entendeu? Porque ela não mostra nada, não é um projeto. Entendeu? Mas... se tem gente vendendo é porque tem gente comprando. Então é aquilo que eu falo. Eu acho que é um problema de catequização e de espalhar informação, entendeu? Falar, o projeto não é só isso, entendeu? Mas se tem gente que faz é porque tem gente comprando. Esse é o mais triste. Então, mas a função deste canal é essa. É passar informação. Passar informação. Porque tem gente que não sabe o que é um arquiteto. Aí chega nesse cara que é o arquiteto. Arquiteto X. Compra esse pacote, né? O 3D aqui, ó. Comprou minha foto aqui, ó. Só 3D, beleza. Dá pro Fábio executar? Não dá para executar isso aqui. E aí? Aí esse cara queima em cadeia a nossa classe. Isso. É complicado. Aí procura um outro profissional, vai ver o preço e fala, que isso? É caro? Não, não é caro. Isso é um projeto de arquitetura, não uma imagem. São valores, projeto, né? São valores, né? Porque qualquer estrutura que você faça hoje, vamos lá, qualquer, assim, você tá... É bom que você é construtor. Isso. Você não gasta uma média de 1 milhão? Não, nas minhas no mínimo? É, mais ou menos isso. Então, fofamente, ele viu? Fofamente. Mas eu faço cálculo só de olhar, eu vejo que... 1 milhão. Tem um terreninho que eu fui fazer um estudo, só de olhar, eu falei 1,5 milhão. Como? É vivência. Isso. Como que você vai gastar 1,5 milhão numa estrutura, qual que você quer entregar um conforto, bem-estar, sabe? Uma excelência e não ter um projeto bem feito? Isso. Esse também foi uma das questões que me levou também para o empreendedorismo na área da construção de imóveis para venda. Porque eu queria fazer as coisas que eu acreditava e também fazer do jeito que tem que ser feito, seguindo o projeto. Então a gente consegue... O bom também é que, estando em loco, construindo, a gente consegue também ir melhorando os nossos projetos, entendeu? Então é legal que a gente consegue fazer todo o projeto executivo e fazer da forma que está no projeto. Então depois eu até te mostro em off a casa que eu estou terminando agora, o projeto e como ela está ficando. Eu sempre gosto de fazer com os projetos até mesmo de clientes, entendeu? O que foi proposto e o que foi executado. Porque tem... Graças a Deus eu tenho uns clientes que entendem bem a importância de seguir projeto, entendeu? Sim. Então você olha o proposto e o executado, fica muito parecido.
Então, acho que isso é legal e é exatamente aquela questão de catequização que eu estou te falando. É você mostrar para o cliente a importância de ter um bom projeto e, mais que isso, de você seguir o projeto. Não adianta nada você ter um bom projeto e não seguir, ou fazer as modificações ao longo do percurso, entendeu? Ou até mesmo, Fábio, entregar esse projeto para alguém que não sabe ler o projeto. Isso é recorrente, né? Aquilo de novo, tripé que eu falei, entendeu? Sim. É o tripé. Não pode, se uma dessas pernas for defasada, a obra mostra, entendeu? A obra mostra. Gente, eu gosto muito de uma coisa que se chama referência, não só de Google, mas passa 3 clientes que você atendeu, posso falar com eles? Vale a pena isso. Eu acredito muito no orgânico. Sim, sim. Na segurança, né? E assim, me fala a sua visão, qual a sua visão para o futuro do seu negócio, assim? Olha só, eu gosto bastante do jeito que eu tenho levado as coisas, do jeito que tá, sabe? Não me vejo crescendo muito a estrutura do meu negócio, eu gosto de levar com projetos agendados, poder criar e tudo mais. Então, o que eu vejo como o futuro do meu negócio é poder pegar clientes que tenham demandas maiores, demandas diferentes, mas sempre dentro do residencial ou de interiores, que é o que eu gosto de fazer de fato, entendeu? E para os meus projetos como construtor, fazer casas maiores, com orçamentos maiores, preço final de venda maior, entendeu? Mas sempre dentro desse universo. Tá, você está falando processo agendado. Eu sei o que é esse processo agendado. Explica para eles. Como funciona? Beleza, eu já expliquei mais ou menos o meu processo de elaboração de projeto. Então, a cliente vem fechar comigo e fala, eu tenho agenda para daqui 2 meses, tá? Você me espera e tudo mais. Antes disso, eu não vou nem pensar no seu projeto, tá? Depois chegou a data combinada e tudo mais, a gente senta, tem uma conversa informal mesmo. E aí aquilo lá, o projeto agendado funciona exatamente assim. Aí depois que chegou a sua data, a gente vai ter todo o processo de criação que eu já discuti. E eu vou emergir realmente entrar de cabeça no seu projeto. Então, é por etapa. Mas, claro, não tem só isso acontecendo. Tem alguns outros projetos em outras etapas de execução e tudo mais que vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Mas quando chega a sua data, que é o que a gente combinou em contrato, é onde eu vou realmente mergulhar de cabeça no seu projeto. E me contem, uma média de quanto tempo? Eu quero fazer uma casa de 200 metros. Para eu começar ou para eu entregar o projeto? O todo. Tudo depende. A minha agenda hoje em dia está na faixa de 3 meses para frente. 90 dias. Para começar a pensar no seu projeto. Então, se você sentar e quiser conversar comigo, daqui 3 meses eu começo a pensar no seu projeto. E aí? E quanto tempo para você me entregar? Aí depende muito de como vai o andamento do processo criativo. Então, se a gente andar bem com o projeto nas etapas de evolução de projeto, ele demora na faixa de uns 60 dias, mais ou menos. Olha, tá rápido, dias, hein, gente? Para ser uma casa. 60 a 90 dias. Tá Tudo legal. depende do porte da casa e também das mudanças, modificações dos meus clientes. Mas é um prazo mais ou menos de 2, 3 meses. E aí trabalha com complementar junto ou finaliza e entra o complementar depois? O complementar sempre depois. Porque eu faço o meu executivo e depois do meu executivo eu disparo para os meus parceiros fazerem o Aí estrutural, o complementar elétrico. demanda quanto tempo? O complementar, aí depende muito do profissional, mas na faixa também de 1 mês, 20 dias, depende do estrutural um pouco mais demorado. Tudo depende da complexidade do projeto. Mas na faixa de 20 dias, 1 mês. Tá, para construir uma casa, quanto tempo? De obras? Eu quero o projeto, mas... Gente, é isso aí, eu tô instigando vocês que querem subir uma casa. Tá. As casas que eu faço, por exemplo, uma casa de 120 metros, 10 meses de obra, tá? Uma casa de 200 metros, 14 meses de obra, 15 meses de obras, entendeu? E aí eu incluo mais uns 3 meses no processo? Isso aí. De projeto e regularização, isso. Pode ser? Pode ser. Legal. Se for para venda, mais 6 meses, de 6 meses a 1 ano de tempo de venda, para você poder fazer a sua margem aí. Olha, já estou fazendo um business plan aqui. De investimento. É isso aí. Eu gosto, adoro. Minha cabeça é um business case, sabia? A gente vamos conversar. Vamos sim. E me conta, como que você mantém a motivação para manter essa linear assim, de trabalho? Olha, eu acho que
a gente que trabalha com criação, eu acho que o que nos mantém vivos na área e tudo mais é você realmente criar algo do zero e do novo. Então, o próximo projeto é sempre o que te motiva e o que te instiga a continuar na profissão. Eu acho que são as 2 etapas que a gente mais gosta. É a hora que a gente está criando e a hora que a gente vê concretizado, entendeu? Então, acho que o que me motiva são sempre os projetos novos que eu estou desenvolvendo, estou com a cabeça ativa, pensando em coisas diferentes, com demandas diferentes. E então acho que é isso que faz você esquecer todo o perrengue que a gente passa no nosso meio. Olha, pela nossa conversa, você tem vida social, você sabe separar. Você consegue desligar? Eu consigo desligar porque foi um pedido da minha esposa. Logo no começo que eu me formei, eu trabalhava bastante. Trabalhava inclusive mais do que no Japão, entendeu? Eu estava trabalhando na faixa de 14, 16 horas por dia. Como eu sempre trabalhei de home office, então era acordar, escritório, comer e dormir. Sim. Então, eu senti que eu estava trabalhando bastante, desenvolvendo e evoluindo como profissional, mas não estava focando dentro da minha casa também. Então, eu soube depois equilibrar isso daí. E hoje em dia, eu consigo separar bem, eu consigo fazer as minhas viagens, ter a minha vida social, que de não ter vida social já basta a faculdade, né? Mas a nossa profissão, ela é sujeita mesmo a não ter tempo, né? É muita coisa. Se você não desligar, se você não falar, eu vou desligar, você não desliga, porque sempre o celular vai estar tocando, né? Com certeza. Eu tô naquele processo de pegar um segundo celular. Eu pensei nisso, mas falei, não. Como eu trabalho com projetos agendados e tudo mais, eu gosto também de ter o contato mais próximo do meu cliente. Tem gente que funciona com 2 celulares, mas eu simplesmente não respondo depois de um determinado horário. Eu não consigo. Mas é prática, eu consegui. Eu preciso, desapegar, né? Porque dá um horário, vai, meia-noite, o cliente, eu não vou olhar. Daí eu respondo, desculpa, eu já respondi. Na meia-noite eu já tô quase acordando já. 7, vou dormir 10, final de semana que eu durmo um pouco mais tarde. Mas fala pra eles, agora a gente tá próximo ao final do programa. Um quadro. Eu quero que você dê uma dica para os novos profissionais. Bom, pessoal, o que eu tenho para falar para os recém-formados, quem está se formando agora, os profissionais, é que projeto não é só o 3D, entendeu? E que você se questione, se pergunte sempre o porquê das coisas, porque quando você está curioso e você quer saber como as coisas funcionam e tudo mais, você adquire conhecimento. Então é basicamente isso. Procure estudar, se questionar, que assim você consegue evoluir como pessoa e como profissional. Adorei. Vamos brindar? Obrigada, meu querido, pela participação. Obrigado a você pelo convite. Vamos mandar um beijão pra galera? Beijo, pessoal. Beijo. Adorei. Eu fui entrevistada, eu gostei muito. Ela fez assim, bora. Sou um liminha de palhaça, né? Então... Não, então vamos lá, faz assim. Não. Você não tá nervoso não, né? Lógico que eu tô muito nervoso. Então não tem como editar, né? Eu quero que ele continue gostando. Vamos nessa. É proposital. Então, aí você fez... Se for pra errar, só no começo, ok? Vamos tomar um café.